Rede. Oferecimento Pitu, mania de brasileiro. Tá na rede, se liga que é gol. O nosso time tá em campo, nesse gramado é raça, suor e glória. Vamos jogar buscando a vitória. Domingo é dia de futebol. Bola na rede é show, se tá na rede é gol. Bola na rede é show, se tá na rede é gol. Gol! Sempre enaltecendo o futebol de Pernambuco, está começando Tá na Rede, temporada 11, 2019. Começamos em 2008, como o tempo passa. Meu cabelo continua preto, você viu como são as coisas. Pele de pêssego. É uma coisa maravilhosa. Estamos juntos no novo Tá na Rede, com um formato que foi mudado no ano passado para um formato mais de conteúdo, né? Com entrevistados bem interessantes, onde a gente tenta passar para o telespectador no domingo à noite, aos domingos à noite, aquilo que há de mudança e de relevância no futebol, no desporto pernambucano, brasileiro e mundial. Ao lado do Marcos Leandro e do Júnior Medrado, que fazem com a gente o programa, a gente recebe o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho. Primeira pergunta, presidente, é simples. Certa vez, não me lembro se eu estava na Olinda, na Transamérica, na Rádio Globo, não me lembro, faz tempo. Mas eu disse assim, eu não quero ir para o andar de cima enquanto um time do interior não for campeão. Presidente, há a possibilidade de eu chegar a 150 anos de idade? Não. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Léo. Boa noite, Leandro. Boa noite, Marcos. Marcos é ele, Leandro é ele. Aquele é Júnior. Claro, Júnior. Saia desse corpo, não lhe pertence. Não se perturbe. É verdade. A pergunta foi simples. A resposta é simples. Eu tenho convicção, dado a estatística que nós temos hoje, em toda a história de Pernambuco, em 110 anos, nunca um clube do interior tinha disputado a final. Na minha gestão, em 9 anos, 2 clubes disputaram a final. Portanto, eu acredito piamente que, em curto prazo, um clube do interior deverá ser campeão do estado. Galvão Bueno, uma das frases famosas dele, chegar é uma coisa, passar é outra. Bater na porta é uma coisa, entrar é outra. Bom, ano passado não entrou por pouco, né? Esse por pouco, aí eu vou lembrar o outro locutor, Geraldo José de Almeida, por pouco, muito pouco mesmo. Pouco e muito é a mesma coisa, para entrar ou entra ou não entra. A final... Noite, é que eu atropelei, mas veja só, Léo, se a gente for olhar... O senhor é assessor da federação? Ah, tá, então. Dos 3, eu acredito que vai ser também campeão. Porque, ó, a gente teve 3, o presidente citou aí, foram 3 finalistas, né? 2 mais 3. Foi o Salgueiro 2 vezes e o Central 1 ano. Na primeira vez, o Salgueiro teve a chance em casa com o Santa, empatou o jogo e no Arruda perdeu, não chegou perto. Mas o Salgueiro, na segunda vez com o Sport, foi aquela polêmica do árbitro de vídeo, né? A bola foi gol, saiu, não saiu. Né? Aquele ano com o Sport. Polêmica também contra o Sport. O Sport até hoje diz que não houve penalidade. Pois é, então, e mas, o árbitro de vídeo marcou o Salgueiro chegou a fazer o gol que daria o título a ele. E ano passado o Central, para mim, jogou melhor que o Náutico, mas não ganhou. Então, mas chegou perto. Então, eu acho que, além do regulamento, está se aproximando, esses principais times, né? Salgueiro e Central, estão se aproximando. E teve uma bola na trave aos 35 do segundo tempo do jogo do Central com o Náutico. Exatamente. Se empatasse... Então, assim, Sim. a distância técnica que eu falo... Mas é o enxugamento da competição. Lembra a Copa Brasil, que o Sport foi campeão? Mata-mata? Como o campeonato estadual, os campeonatos estaduais enxugaram, se consolidaram mais devido à questão de datas, isso viabiliza a chance do clube menos estruturado atingir o... Vamos renomear isso aí direitinho. Não é por datas que o senhor não faz um campeonato de pontos corridos. Mesmo com datas, a gente tinha semifinal e final, bonitinho lá no final. A questão é a viabilidade de termos um time do interior participando da final. Você equilibra um pouco mais o campeonato dessa forma. Agora, nesse enxugamento, nesses últimos enxugamentos, você foi obrigado a colocar quartas de final, mudar a configuração do campeonato, que eram jogos de ida e volta, e fazer uma configuração com quartas de final em jogo único, semifinal em jogo único e final em 2 partidas. Sem dúvida, eu falo e bato nessa tecla todos os dias na CBN, presidente. Nós temos um campeonato e uma Copa. O campeonato é essa primeira fase, pontos corridos. E a Copa é o mata-mata. Nem sempre quem leva o campeonato leva a Copa. Aliás, a única vez em que isso aconteceu foi no ano passado com o Náutico. Só que poucos perceberam que dessa vez a mudança para um jogo, uma partida só nas quartas e uma partida só nas semi, transformou essa primeira fase, que todo mundo diz, para quê? São 10, classificam 8. Primeiro define quem sai. E a gente vai falar muito sobre isso, sobre os rebaixados. E segundo, essa configuração do primeiro ao oitavo
define fundamentalmente onde o time vai jogar nas quartas de final e nas semifinais. Que o digam Santa Cruz, que caiu nas quartas do ano passado, e o Sport, que caiu nas semifinais do ano passado, ambos jogando fora de casa. A explicação é técnica. Na verdade, a gradação de votação do Conselho Arbitral, que é a Assembleia Técnica de Clubes, Júnior sabe disso, você conhece, todos que trabalham em futebol já acompanharam isso. Os votos são correspondentes à classificação dos clubes. O que aconteceu? Devido a Sport e Náutico Santa Cruz, nos últimos 4 anos, não terem permanecido como primeiro, segundo e terceiro colocado, isso abriu espaço para que um clube do interior ficasse entre os 3. O clube do interior ficando entre os 3 e somando o voto dele aos demais clubes intermediários, Passam a ter maioria. Passou a ser o oposto que era outrora, quando o Sport e Náutico Santa Cruz sozinho, os 3 decidiam a competição. Então, esse modelo, ele visa, e é lógico, e eu considero isso saudável, os clubes veem a questão técnica deles. Então, eles criam um modelo que propicia ao clube do interior ter mais chance e mais oportunidade de chegar à final. Mas, presidente, seria também, não sei se teve, essa tentativa de convencimento, imagino que o senhor desejava uma forma mais dinâmica nessa primeira fase, mas o poder de convencimento, no sentido, que sentido? Tá, eles são 10, 8 avanços, estão mais fáceis de se classificarem. Mas há o risco de alguns jogos de Pernambucano, inclusive no interior, serem esvaziados por conta de time reservas de Náutico Sport e Santos, que é o grande jogo que movimenta o interior. Sem dúvida. Então, se a primeira fase fosse mais restrita, os jogos contra eles lá teriam mais interesse, eles ganhariam mais dinheiro. Não teve esse poder de convencimento, não? A nossa ideia e o conceito, e fizemos 5 ou 6 reuniões, seria de classificar 4. Seria 10 clubes disputando, classificariam 4, e aí nós teríamos semifinais e finais de jogos de ida e volta. Tecnicamente é o modelo ideal. Qualquer torcedor, qualquer torcedora, vocês que são profissionais da imprensa vão compreender que esse modelo é, vamos dizer assim, o sonho de consumo. Ocorre que os clubes veem não apenas a questão técnica, mas a questão de busca do título, de condições mais favoráveis. Então, os clubes, por mais que nós tentássemos, e a federação não impõe, a decisão é dos clubes e a federação respeita, por mais que a federação tenha em 4, 5, tal, se eu não me engano, até 6 oportunidades, nós tivemos reuniões coletivas e individuais, mas não conseguimos fazer com que os clubes intermediários abrissem mão dessa expectativa mais favorável a eles, de 8, para então ter condições melhores de disputar o título. Agora, é uma questão técnica, se Sport e Náutico Santa Cruz voltarem a se classificar em primeiro, segundo e terceiro, a soma do voto dos 3 define qualquer modelo de competição. O presidente, a gente teve um cenário diferente esse ano, né? Acabou o campeonato da Série C em agosto, a gente teve setembro, outubro, novembro, sem jogos para Santa Cruz e Náutico, o Sport ficou até o final e aí caiu para a Série B. Para essa perspectiva de 2019, você acha que pode mudar alguma coisa na questão do regulamento da Série C? Houve alguma discussão dos clubes com a CBF? E mais, a federação pode intervir de alguma forma nisso, não? Não acredito. É preciso ver o seguinte. Quando se fala em Série C e Série D de dado e C de casa, essas competições elas são deficitárias. Ou seja, todas as vezes que nós assistimos alguns jogos transmitidos pela televisão, não sei se vocês trabalharam, talvez vocês até tenham trabalhado junto às empresas, TV Brasil, etc, etc. Aqueles jogos foram transmitidos por quê? Porque a CBF pagou para as empresas transmitirem, para que isso gerasse uma receita indireta para o clube que vai jogar. Como isso ocorre, torcedor e torcedora? Vocês sabem que são do meio. O clube coloca a propaganda da empresa X no padrão, o clube coloca a placa, a CBF paga hospedagem, arbitragem, exame antidoping, alimentação, transfer e hotelaria. Além disso, a CBF libera para os clubes as placas para que os clubes, com algumas transmissões, os clubes vendam as placas e aportem também nomes de propaganda, de merchandising nos seus uniformes. Todo esse esforço, isso é um custo, não é um custo insignificante, é um custo considerável. E as competições, elas não são superavitárias, elas são deficitárias. Para vocês terem uma ideia, Série A, o investimento da Série A é de 1,5 bilhões. Ok, Série A totalmente paga, remunera, o Sport recebeu mais de 120 milhões, por aí vai. Série B, a Série B, para que os clubes recebessem, o ano retrasado, o ano passado, uma cota de 7 milhões, a CBF vendeu o patrocínio pagou hospedagem,
alimentação, transfer, arbitragem, exame de doping, hotelaria. Sobrava para os clubes 5 milhões. A federação aportou, a CBF aportou mais 2. Então a CBF, até na Série B, a CBF fez um investimento. Só que como são só 20 clubes vezes 20 milhões, 40 milhões. Não dá para aportar recursos na Série D e Série C, porque é um contingente de um universo de mais de uma centena de clubes. Existe um fator que é interessante nessa questão do televisionamento da Série C. Se a gente analisar, a Fox Sports está transmitindo a Copa do Nordeste. E existem jogos que são complicados a gente imaginar que tem um retorno financeiro, porque ela não está preocupada só com a cidade, o local para onde vai ser televisionada, é para o Brasil inteiro. Se você imaginar no Brasil inteiro o pessoal está assistindo algum tipo de jogo que passa na Copa do Nordeste, não é muito defensável. Você vai excetuar aí Bahia, Vitória, Náutico, Santa Cruz, Ceará, e aí você vai ter um retorno legal. A Série C, ela tem não só clubes do interior de São Paulo, como tem Náutico e Santa Cruz. Então, se a gente fizer uma comparação, talvez seja interessante para a Fox Sports transmitir a Série C. Mas existe um ponto que é muito importante para a gente analisar. Eu conversei com o Tininho, presidente do Santa, e quando terminou a Série A com o Sport rebaixado, eu falei, ferrou o domingo, não teremos futebol no domingo. Porque Série B é terça, sexta e sábado, Série C, não se sabe, mas já teve jogo, domingo, 7 da noite, segunda à noite e por aí vai. A televisão, na hora que ela compra, ela faz de acordo com a conveniência dela, a grade de programação. E aí o custo-benefício para o clube de ter esse televisionamento efetuado para ter o retorno apenas com a parte publicitária, ele contrapõe aquilo que o clube poderia ganhar se o jogo fosse domingo às 4 da tarde, com a receita de bilheteria, com a receita da própria visibilidade do jogo, né, daqueles que vão ao estádio. E aí é o custo-benefício. O que é que vale mais hoje? O senhor que está mais por dentro dos números. Seria o televisionamento puro e simples, dando espaço para os clubes negociarem o espaço, ou o clube colocar o jogo domingo, 4 da tarde, no seu respectivo estádio? O televisionamento, e existe um dado técnico sobre isso. Na verdade, no máximo se televisiona 2 jogos do clube. Então, como o clube tem um leque... Na Série C e D. Como existe um quantitativo de jogos grandes e apenas 2, às vezes só um. Às vezes o clube recebe, mas não é nenhum jogo dele transmitido. Então, isso compensa porque o clube tem a receita dos jogos que ele não tem o televisionamento, e aí ele coloca no horário que mais convém a ele, e tem 1 ou no máximo 2 que são transmitidos. Mas aí a compensação dele advém da receita de patrocínio, de placa, etc, etc. Então, é compensatório. É melhor televisão, mesmo em horários absurdos. Sem dúvida nenhuma. Um dado interessante sobre isso, por exemplo, Série A. Série A é até divertido, né? Vocês estão na casa, vocês sabem, né? Por exemplo, a gente tem um profissional da imprensa que chama de horário pornográfico, esculhamba, não sei o que não pode. Deixa eu dizer a primeira letra dele. Edinaldo Santos. É aquele que fala arena de problemas. Que não pode, como é que o jogo é às 18 horas, é às 19 Ô Edinaldo, só um detalhe para tu. Aliás, eu brinco muito com os meninos da Rádio Jornal por causa disso, somos amigos. Quando eu estava na Rádio Jornal, era um pau na Rede Globo. Rapaz, absurdo, jogo às 9h30 da noite, esse jogo tem que ser às 8h. TV Jornal está transmitindo os jogos da Copa do Nordeste, jogos começando às 9h30. Agora não, mais tarde. Daqui a uns 20 dias, mais ou menos, aguarda aí, acaba o horário de verão, você vai ver o que vai acontecer. Eu quero ver você meter o cacete no horário. Faz parte, né? Faz parte. O horário da outra rede vai ser superior ao que a Globo fazia. Já ocorreu. Vai ser mais tarde ainda. Vai ser mais tarde ainda. O próprio Esporte Interativo falava, todo mundo criticava, o horário da Globo, e de repente, quando colocou no mesmo horário, era ruim. Claro. Sua grade, né? Gente, raciocinem. Quando vocês criticam, querem se entender uma pessoa, se coloca no lugar dela. Eu sou diretor de programação da Rede Globo de televisão. Aí eu tenho uma novela das 7 que me dá um faturamento. Agora é rolo, né? Confusão, porque a novela é colada com novela para o jornal entrar ao vivo. É uma confusão danada. Nas CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, eu tenho uma novela das 7 que me dá um belo retorno. Começa a me dar um belo retorno. Horário nobre, ele não vem mais. Ele contrapõe ao horário pobre, tá? Ele é o antídoto. Aí você pega... O Jornal Nacional começa às 8h30. 8h30, maior audiência da Globo. Maior audiência. Aí você joga a novela das 9 que não deixa cair. Emenda com Big Brother que por mais que combatam e digam que não presta, ainda tem os seus pontos lá em cima. Você vai tirar um dos 3 que te dá audiência, que significa dinheiro, porque ali você tem a venda do patrocínio para colocar o futebol. Por quê? Me deu um motivo para isso acontecer. E o futebol é o que dá menos retorno financeiro para a rede.
Porque, na verdade, a rede faz o futebol porque ela precisa do produto. Ela não pode deixar o produto perecer, ela precisa preencher a grade, mas se nós considerarmos, e nós temos esses números, e vocês, se não tem todos, mas tem pelo menos genericamente, a rentabilidade da novela, a rentabilidade do Jornal Nacional, quando você compara com a rentabilidade do futebol, é muito maior. A deles chega a ser 76%, 78% a mais. Ou seja, a lucratividade do futebol, tanto que a tendência é que nos próximos anos o futebol saia da TV aberta. O futebol será exclusivamente da TV fechada. No modelo de SPE, onde os clubes são sócios da empresa, a empresa tira apenas a remuneração dela de 14%, 12% de lucratividade e a receita aferida é dividida entre os clubes. Então, provavelmente, nós não teremos, dentro de poucos anos, 4 anos por aí, mais campeonato nacional, Série A e tal. Tem uma exceção, mas deixa o Júnior falar. A não ser que o negócio que essa é até uma boa oportunidade de falar, porque eu sempre pensei muito nisso. A não ser que existisse alguma norma geral, independentemente de quem comprasse o direito, que funcionasse no país. Só pode ter jogo de futebol entre 8 e Mas isso 10. Pode. Porque vai quebrar o clube. Não, isso pode. O clube que quiser. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu já disse isso várias vezes. Vamos dizer, aí você tem a questão da TV lá, do profissional que reclama. Uma vez, eu conversando com ele, eu digo, olha, o Sport quer jogar. Aí eu fiz uma conta rápida com ele. O Sport quer jogar todos os jogos dele em Recife, domingo às 16 horas. Então o Sport tem a renda dele, quando ele joga 18 horas ou 21 horas, a renda dele dá X. Se ele jogar 16 horas, a renda dele aumenta no máximo 25%. Não é mais do que isso. Aumenta no máximo 25%. Aí eu arredondei para 30%. Então, eu fiz uma conta. O Sport vai faturar X se ele jogar no horário da TV, e ele vai aumentar a renda dele de campo se ele jogar 16 horas em 30%. Então, não há nenhuma dificuldade. Se o Sport quisesse hoje, né, a Globo, ó, eu só quero que transmita meus jogos que forem domingo 16 horas. A Globo vai transmitir 2 ou 3 jogos dele, tudo bem. Ele vai receber a fatia dele, que é o piso, e não vai receber as participações por transmissão. A diferença de receita dele era de mais de 80 milhões de reais. Mas quem é louco? Qual é o dirigente de clube que vai mas o que acontece? Futebol é um conjunto de pessoas que estão ali resolvendo a questão do futebol, cada um com seu interesse. Né? O clube tem o interesse dele, o telespectador tem o interesse dele, não participa da discussão, o veículo tem o interesse dele. O que eu acho é que assim, a gente devia ter uma norma geral que proibisse jogo 10 da noite. Não faz sentido o cara... a receita dos clubes, Júnior. Ok, Léo, ok, mas assim, não faz... Júlio, o clube tem coisa que não faz sentido você chegar em casa 1 hora da manhã para... O clube pode sozinho jogar só 16 horas, ele perde receita. É possível? É perfeitamente viável. Clube. Nós só vamos transmitir os jogos agora às 20 horas. Aí a Rede Globo, como ela tem um produto que rende mais a ela, que não é o futebol, ela vai deixar o futebol. Aí eu volto para a questão, lembram do nosso presidente do Náutico, Galber? Glauber, 5 anos atrás, eu acho que Glauber estava na presidência. E aí os clubes se reuniram comigo na CBF. Evandro, a Globo está pagando muito ruim pela Série B. Era presidente Marco Polo. Aí eu digo, Marco, os clubes estão reclamando. Está solto, hein? Tá, e deve ser absolvido agora, até o final do ano. Nós já tivemos a absolvição de Platini e de Blatter na FIFA. O processo dele caminha também, que é aquele processo de exclusão também para absolvição. O procurador que assumiu o cargo da Procuradora-Geral americana já oficiosamente informou os advogados que vai retirá-lo da denúncia. Feito isso, não resta nenhuma denúncia, não houve condenação e a FIFA deve reabilitá-lo, como reabilitou Blatter e reabilitou... Não vou entrar novamente no mérito, não. A questão jurídica... Está com saudade do passaporte dele, não? Ele está com saudade de viajar? Eu acho que sim, presumo que sim. Se fosse eu, estaria, você. Agora, aí você tem a questão do clube. Aí, Glauber, o senhor estava falando sobre a reunião. Aí formamos uma comissão. A comissão, Marco Polo disse, forme a comissão. Coloquei Glauber, presidente do Náutico, na comissão de 5 dos maiores clubes do Brasil da Série B. 5. Aí fomos ao mercado buscar patrocínio. A maior oferta que nós conseguimos não chegava a 60% do que a Globo pagava. Ou seja, quer dizer, você vai abrir mão de 100% para receber 58% porque você quer jogar no mesmo horário, mas você acha que aquela empresa paga mal. A empresa que paga melhor é ela. E eu vou. O exemplo do Interativo. Eu vou dizer a vocês aqui, vocês não sabem. O torcedor e a torcedora não sabem. A Copa Nordeste pagava todos os clubes aquele valor X. Aquele valor X pago, do total do valor, que era
22 ou 26 milhões, 14 milhões. 14 milhões era só da Globo. A Globo pagava o direito de retransmissão e aportava 14 milhões. Na hora que a Globo tirou os 14 milhões, a Turner saiu, o Interativo acabou e a Copa Nordeste hoje está funcionando muito bem. Por quê? Porque ela tem o saldo do dinheiro que foi depositado pela Turner. Em 22, quando esse dinheiro acabar, vai ter que ir ao mercado buscar dinheiro. Até hoje, a única proposta que nós tivemos foi da Fox, foi 5 milhões. Então você sair de 26 para 5. Entrando nesse mérito do que o Júnior falou, e pensando no torcedor, né? Não é no telespectador ou no que vai a campo. No torcedor, o que quer ver o jogo do time lado dele. de Júnior é o lado que do cada um torcedor. tem seu interesse, né? Mas aí até eu vou me colocar, outra vez, me colocando na lei da vida, me colocar no lugar do torcedor. Lei, jogo só às 8, tá bom. Vai para as redes de televisão, não tem interesse em transmitir. Beleza, você vai para o estádio todo jogo? Ou você vai sentir saudade de estar em casa e mesmo o jogo sendo às 9, 9h30, você está vendo o seu jogo? Mas será que a TV não teria interesse de ficar, não estou dizendo 8, mas assim, criar uma janela aí nesse Aí meio? você vai entrar na história do clube outra vez. O clube vai ter interesse em tirar o jogo, em negociar uma coisa em que ele ganhava 100 milhões para ganhar 10, para ganhar 12? Não, o clube não tem, mas assim... Como é que o clube vai ter plantel? Como é que o clube vai... A qualidade vai cair. Não, entendo. A qualidade... Não é fácil, o não é esporte fácil, com uma não. receita de 126 milhões. Nós passamos 3 anos, o esporte Brigando para não cair? brigando para não cair. E caiu. Imagina o esporte agora ter um time competitivo com a receita de 20. Pois é. Falando no esporte rapidinho, para não perder o gancho de parte financeira, presidente, o senhor teve na CBF essa semana. Como é que está aquela questão da venda dos 5 milhões que o esporte teria para o brasileiro, do ano passado, foi vendido, a empresa saiu? Milton Bivar foi comigo, assinou todas as documentações, restava um clube apenas e nós estamos ingressando com ação na próxima semana para a cobrança desse valor, porque dentro do contrato firmado, esse valor foi depositado, que era o sinal de adesão, de participação, que correspondia a 5 milhões de reais brutos para cada clube. Retirava imposto, etc., ficava 4 milhões para cada clube. E a empresa rompeu o contrato por uma questão técnica, processual, que nós não aceitamos, e então essa medida judicial vai ser interposta na segunda-feira ou terça-feira, no máximo eu vou ao Rio, a gente fecha com o jurídico da CBF e ingressa com a medida que deve buscar a repatriação, a liberação desse valor que está depositado, de modo que possa beneficiar os clubes. E a CBF já está com nova empresa, nova licitação, tem 2 propostas e ela já deve negociar dentro de 30 ou 60 dias já o novo contrato para esse ano já, de 2019. Quais são os clubes? Inclusive eu li, presidente, que é até mais dinheiro, mais verba, mas Porque- isso não inviabiliza esse primeiro acordo porque que não foi fechado. Porque o contrato foi assinado. Quando nós optamos, e eu digo nós porque eu participei, quando nós optamos por essa empresa, porque essa empresa dava um valor menor, mas ela faria um investimento maior na divulgação do produto na Europa. O outro modelo da empresa é a empresa que já existe na Europa, que já patrocina o jogo lá. Então, ela vai comprar, vai pagar, mas não vai investir na divulgação, porque conflita com o produto dela lá. Então, a médio e longo prazo, nós entendemos, e a consultoria que nós contratamos entendeu, que seria melhor receber menos nos primeiros 4 anos e valorizar o produto para nos outros 4 anos receber mais. Aí nós agora temos a opção de receber mais, mas em compensação nós vamos ficar estagnados nesse valor, porque a empresa que adquiriu os direitos é a mesma empresa que transmite todas as competições da Mas Europa. esse novo não inclui o esporte, né? Não, o esporte só em 20 Só quando o agora, esporte só. voltar. Eu considero que o esporte volta, até porque essa Série B para mim vai ser uma das mais Qual é o fáceis da tempo de história. contrato desse novo? 4 anos. Eu só considero como times com condição de se classificar Curitiba, Vitória e Atlético. Fácil mesmo com a questão financeira que o esporte vive hoje? Os outros têm a condição muito pior. Retirando Só, Curitiba, presidente, Ponte retirando Preta. Curitiba, Ponte Preta, Vitória, só resta o esporte. Os outros clubes Atlético Goianiense. não tem força perante o esporte Curitiba, nem tem receita. A condição estrutural dos 4 clubes é muito maior. Apesar do momento que o esporte Figueirense. vive. Ainda assim, Eu continuo dizendo. Figueirense, Criciúma. Eu continuo dizendo que. Figueirense quebrou. Vamos lá. Os clubes de Santa Catarina subiram para a Série A, vocês viram o resultado que deu. Venderam tudo, uma ação, uma conduta, na minha ótica, absolutamente absurda. Venderam tudo, se endividaram para chegar na Série A. Foram para a Série A, desceram para a Série B com um passivo astronômico. A exceção da Chapecoense. A exceção da Chapecoense. E perderam para Atlético. Chapecoense é um case. Por que Chapecoense é um case? Primeiro, é um clube que tem uma torcida que não cobre aquela torcida. Segundo, é que é um clube, na verdade, é um clube financiado pelo Parque Industrial. Quer dizer, quando a gente olha a Chapecoense tem a receita maior do que o do esporte. E faz o quê? É um time de futebol só.
não é um clube, não tem atividade olímpica, não tem sócio, não tem sede. É um time de futebol com a receita milionária, superior ao esporte, abraçado dentro do estado que tem o maior parque industrial do Brasil, tirando São Paulo, e que aporta 200 milhões por ano. E a cidade compra, né? A Chape é bancada pela cidade. Nós vamos voltar daqui a pouco para falar ainda da Copa do Nordeste, porque eu tenho algumas dúvidas para tirar, essa história da Copa do Nordeste e da Série C, porque o Santos e o Náutico, na verdade, sempre defenderam esse regulamento. Quando passaram 4 meses de férias, brigaram para mudar esse regulamento. E a gente vai conversar com o presidente sobre isso dentro do instante. Mas agora, presidente, se prepare. Estamos chegando na parte noturna, você não vai conseguir ir lá agora, mas durante a semana você tem a oportunidade de conhecer o Posto Federal Feitosa Luz. Olha só o atendimento que é feito, como é maravilhoso, uma atenção toda especial, ele é amplo. Você vai chegando, o pessoal já vai te recebendo. E aí, ao fundo, presidente, tem um restaurante Seu Chico. Da época do Marcos Leandro, as guloseimas aí servidas são espetaculantes. Aí você pode ir, presidente, para essa coisa mais light, que é uma dobradinha, por exemplo, pegar um arrumadinho de charque, você pode pegar uma moelazinha de galinha com farinha. Vixe, Maria. Você tem pratos maravilhosos à sua disposição e a dúvida continua em 2019. Você vai ao posto para abastecer e almoça, ou você vai almoçar no posto, no Seu Chico, e abastece no posto? Essa é a dúvida, pode ter certeza que você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos para o intervalo e a gente volta aqui no nosso Tá na Rede 2019.